queridos alunos. Atendendo a pedidos, nós vamos começar hoje uma série de aulas em direção ao Enem, tá? Na verdade, não é só o Enem. Todos os vestibulares que vocês façam, as escolas que vocês estudam, se houver necessidade, nós estamos aqui para ajudar vocês. Lembre-se que estudar biologia com as gêmeas é mais gostoso. Por ser mais gostoso, a gente vai começar hoje com o sistema digestório. O sistema digestório é muito longo, então nós resolvemos fracionar a aula. Nós vamos falar hoje de boca até estômago. Bom, para falar nisso, trabalhar com o sistema digestório, é interessante que nós tenhamos antes uma diferença entre nutrição e digestão. É uma coisa que às vezes os alunos perguntam e acham que se trata da mesma coisa. A necessidade de nós percebermos que nutrição é pegar o alimento, transformar o alimento em energia. É trabalhar com o alimento. E a digestão é pegar esse alimento e quebrar em frações menores. Como a gente sempre fala, pegar as macromoléculas e transformar em micromoléculas passíveis de serem absorvidas. Para a gente ver esse trabalho acontecendo, é preciso que nós tenhamos pelo menos uma noção do sistema como um todo. E para isso eu trouxe a figura para vocês aqui. Lembrando que a digestão, então, se processa a partir do momento que o alimento entra na boca. Então temos o primeiro órgão, boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos. Lembrando que o intestino é dividido em intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Para esse processo acontecer de forma natural e de uma forma necessária, é preciso que eu tenha a ajuda de 3 órgãos anexos: fígado, pâncreas e glândulas salivares. Elas auxiliam a digestão e é bom que se diga, sem eles ela não acontece. Vamos começar pela boca. Quando a gente coloca um alimento na boca, a gente tem que ter nesse alimento pelo menos 3 nutrientes básicos, que são carboidrato, lipídio e proteína. Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que eu esteja ingerindo um pão, um sanduíche. Um pão contendo carne e queijo. O pão vai representar o carboidrato, o queijo vai representar o lipídio e a carne vai representar a proteína. Uma vez na boca, esse órgão tão simpático que a gente tem que servir para beijar também, ele vai fazer uma coisa interessante. Ele vai fazer com que esse alimento seja quebrado, mas não quimicamente. Ele vai ser transformado, a sua estrutura externa, né? Vamos dizer assim, ela vai ser quebrada em frações menores. O volume dela vai diminuir, graças aos dentes que a gente tem. Os dentes processam, então, um dos principais movimentos que existe na boca, que é a mastigação. Ao mesmo tempo que o alimento é mastigado, nossas glândulas salivares, são 3 pares, parótidas, que ficam aqui embaixo do ouvido, as sublinguais e as submaxilares, promovem a formação de um líquido esbranquiçado, riquíssimo em uma enzima chamada de pitialina ou amilase salivar. Falando em enzima, lembre-se que toda enzima é proteína, nem toda proteína é enzima. Falando em enzima, lembre que a enzima atua principalmente tendo como referência 2 elementos, temperatura e a parte do pH. Aqui pra gente, a temperatura vai ser normal, porque a temperatura é única dentro do corpo da gente, mas o pH varia. Então a gente vai ter ação de enzimas diferentes ao longo do corpo. Quando eu coloco esse alimento na boca e ele é mastigado e ele é ensalivado, a enzima que eu falei para vocês agora, a pitialina, vai atuar apenas sobre o amido, quebrando o amido em disacarídeos. Mais comumente a gente chama de sacarídeo de maltose, podendo ser outros. Bom, você veja que eu falei só de amido, ou seja, na boca não há digestão química, nem de proteínas, nem de lipídios. Formam, na verdade, uma massa. Eles foram mastigados, não foram digeridos. O único digerido, parcialmente, o amido. Parcialmente, porque ele não chegou à instância final, que é a glicose, e parcialmente porque apenas uma parcela desse amido foi quebrada. Nós produzimos, então, aí o chamado bolo alimentar, constituído, então, de amido que não foi digerido, um disacarídeo que eu chamei de maltose, as proteínas e os lipídios. E aí a gente vai jogar esse alimento para dentro do corpo, para dentro da faringe. E para isso eu preciso de ajuda, a ajuda da língua, que é outro anexo da boca, tanto quanto os dentes. A língua tem 1001 utilidades, hein, pessoal? Quem souber usar, não vai faltar. Isso para outras situações. Para nossa agora, a gente vai usar a língua como estimulador da deglutição. Uma vez deglutido o alimento, ele vai passar por movimentos peristálticos pela faringe e esôfago. Tanto que a gente fala que a principal finalidade do esôfago realmente é trabalhar esses movimentos peristálticos. A faringe é pequenininha, é o que a gente chama comumente de garganta ou goela. Então é um negocinho de nada. Os movimentos peristálticos são mais evidentes ao longo
do esôfago. Movimentos esses que empurram o alimento para baixo. E aí vale lembrar a nossa curiosidade. Mesmo que nós estejamos de cabeça para baixo, o alimento chega até o estômago uma vez que ele foi deglutido. Porque os movimentos peristálticos são movimentos em ondas musculares, que levam esse alimento em alguns segundos até a entrada do estômago. É interessante falar que uma coisa eu sempre comento com meus alunos assim, a gente quando toma um murro no estômago, ou nessa região, você fala assim, tomei um murro na boca do estômago. Pessoal, isso aqui é fígado, ó, é porque essa figura ela tá mostrando os órgãos como um todo, mas o estômago fica aqui atrás do fígado. Então, o esôfago, ele vai descer por trás do fígado e encontra com o estômago. A primeira parcela do estômago é chamada cárdia. E é um músculo, é um esfíncter muscular que abre e fecha, permitindo a passagem do alimento, do bolo alimentar, agora para o estômago. Ele chama-se cárdia porque fica próximo ao coração. Uma vez no estômago, vai ser desencadeado uma outra série de processos, a quimificação e outros mais, que a gente vai ver numa próxima oportunidade. Um beijo para vocês, até lá!